partir de agora você está no seu canal do YouTube, no meu canal do YouTube. Inscreva-se, participe. Professor Antônio em busca da história. A partir de agora estarei construindo aqui algumas questões, também fazendo revisão em 8 tópicos para seu teste na avaliação do bimestre ou trimestral, ok? Os assuntos que a gente vai abordar aqui, a crise 29 nos Estados Unidos, até os efeitos que ela causou aqui no Brasil, perfeito? Lá na década de 20, nos anos 30. Então vamos lá. Se você assistiu esse vídeo e foi relevante para você não vai te custar nada. Para mim é de grande importância. Deixa o like, deixa um joinha lá, inscreva-se, deixa um comentário. Então vamos lá. Vou fazer o primeiro tópico. Pessoal, a crise de 1929 foi uma crise econômica de grandes proporções que atingiu os Estados Unidos. Um dos seus efeitos, talvez mesmo o início da crise, mais crítico foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Perfeito? Já foi o primeiro tópico. Vou construir uma questão aqui junto com vocês de V ou F. Acerca da crise de 1929, marque V para verdadeiro e F para falso. Letra A. A crise de 1929 foi uma crise econômica de grandes proporções, considerado um dos principais abalos ao capitalismo liberal da história. Por que é o capitalismo? Porque existe economia socialista que não se adequada, que não é atingida com esse tipo de crise. Essa foi a letra A e ela é verdadeira. Letra B. Seus antecedentes históricos, estou falando da crise 29, foram o papel dos Estados Unidos na reconstrução da Europa após a Primeira Guerra Mundial. A Europa ficou arrasada, os Estados Unidos prestou dinheiro para esses países se reconstruir, tanto a estrutura como a economia. E a expansão das suas indústrias neste contexto, as suas multinacionais que iam para outros países com investimento do governo. Então esses foram os motivos, alguns motivos que levaram à quebra da Bolsa de Nova York. A letra B é verdadeira. Letra C. As causas da crise de 29 foram superprodução da indústria americana, aliado que o superconsumo dos mercados consumidores. Então, o momento que estava consumindo, que estava produzindo muito, todos os países estavam arrasados ali, principalmente na Europa, então não tinham consumidores. Que desde 26 reduzia suas compras na situação acentuada em 28 e 29, que foi quando começou a crise. Então faltou o capital para comprar essa superprodução das multinacionais que estava espalhada por quase todo mundo. Perfeito? A letra C também é verdadeira. Já vou para a letra D. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 29 de outubro de 1929, apresentou a falência de milhares de bancos e empresas e a perda de milhões de empregos. Isso foi terrível. Então a letra B também é verdadeira. Ok? Já vou para o terceiro tópico. Pessoal, vou ler aqui o texto motivador, até mesmo já junto com a pergunta. Eu vou construir outra questão. Em 1932, o governo estadunidense dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, é o nome do cabra, empreendeu um plano econômico para controlar a crise econômica iniciada com a quebra da Bolsa de Valores em 1929. Como esse plano ficou conhecido e qual a sua principal característica? A meia a confusão ali da crise, a falta de dinheiro, emprego, as empresas quebrando, entrou em cena o Roosevelt, o presidente da República, que criou o plano chamado New Day, o dia D. O que significa esse plano de ação do governo federal? Propõe intervenção dos estados na economia. Então diz que ele fez a reunião com seus ministros e falou assim, o ministro falou, presidente, não tem dinheiro, não tem trabalho, não. Contrata uma pessoa para furar um buraco e outra pessoa para tampar o buraco, paga um salário para cada um e esse salário vai ser gastado no mercado e faz girar a roda da economia. Extraordinário. Então ele injetou dinheiro nas empresas, nas multinacionais, ele criou obras públicas e recuperando o país e a sua economia. Então, essa questão, a resposta certa é New Day, beleza? O dia D,
propôs a intervenção do Estado na economia, que deu muito certo. Vamos lá, próximo tópico, já estou no tópico 4. Sobre a crise 29, pessoal, analise os termos que eu vou falar aqui agora. Vamos lá, tudo que eu falar aqui está relacionado à crise de 29, ok? Vamos lá, a crise de 29, também conhecida como a Grande Depressão. A crise de 29, ela leva 3 nomes, a crise de 29, a Grande Depressão e a quebra da Bolsa de Nova York. Foi a maior crise do capitalismo financeiro. Mais uma vez, traga o capitalismo, porque os países socialistas não se encaixam nessa regra, são economias diferentes, beleza? Então, afetou todos os países capitalistas, alguns indiretamente. O colapso econômico teve início em meados de 29, já sabemos. Nos Estados Unidos, também já sabemos. Ele se espalhou por todo o mundo capitalista. Perfeito? Então, todo mundo capitalista, onde tinha um país capitalista, foi afetado, inclusive o nosso Brasil. Seus efeitos duraram por uma década, 10 anos, e tiveram desdobramentos sociais e políticos. Perfeito? Terceiro, a crise de 29 no Brasil enfraqueceu as oligarquias, os megas fazendeiros, produtores de café, rurais, os oligarquia rural. Na diminuição do cenário político, abriu caminho para o gaúcho, para a chegada de Getúlio Vargas no poder em 1930, foi quando Getúlio Vargas interrompeu a política do café com leite. As oligarquias rurais, os produtores de café, que alternavam o poder no governo federal, isso é a chamada política do café com leite. 4 anos um candidato do estado de São Paulo e 4 anos do estado de Minas, a referência a café com leite, porque o estado de Minas era o grande produtor de leite e São Paulo era o grande produtor de café. Mas os historiadores mais jovens hoje até questionam esse nome, dizendo que tinha que ser a política do café com café. Por quê? São Paulo era o primeiro produtor, mas Minas Gerais era o segundo. Mas enfim, a política do café com leite era a política das oligarquias, onde os fazendeiros, os políticos da oligarquia, os produtores de café, alternavam o poder no governo federal. Beleza? Então os 3 itens 1, 2 e 3 está correto. Uma ação, esse tópico diz o seguinte, apenas uma ação, vou citar apenas uma ação do governo brasileiro em resposta à crise de 29 que começou nos Estados Unidos. Olha o que o governo fez em 29. Promoveu a compra de o que ele fez com relação à crise de 29, lógico que não foi mais em 29, promoveu a compra de sacas de café para evitar a quebra do produto. Então até mesmo o Washington Luiz, que foi antes de Getúlio Vargas, já fazia essa prática, já tinha essa prática de comprar o café excedente que os fazendeiros não conseguiam vender e exportar, e ele comprava e simplesmente queimava esse café. Eles mandavam lá para as Maria Fumaça, para os trens, para queimar, para servir como combustível, ok? Então não só Getúlio Vargas, como o Washington Luiz também já tinha essa prática. Então o que o governo federal fez? Promoveu a compra de sacas de café para evitar a quebra do produto, beleza? Perfeito, perfeito. Já vou para o tópico 6. Pessoal, vamos construir mais uma questão aqui no tópico 6. Acerca da crise de 29, vamos lá. Aumento de falência das empresas dos Estados Unidos, aconteceu demais, muitas empresas faliu, pessoas que eram ricas ficaram pobres no mesmo luto. O crescimento do desemprego nos Estados Unidos foi terrível, muito crescimento. Forte desvalorização das ações da quebra de valores de Nova York. Então, se você investiu o seu dinheiro nas ações da quebra de valores, na bolsa de valores, se você tinha muito dinheiro, você ficou zero. É um risco que você cria, beleza? Você gera. Vamos mais um tópico. Vou para o tópico agora, tópico 6, tópico 7, pessoal, tópico 7. Ou seja, vou para o tópico 7. Como o Brasil foi afetado na crise de 29? Houve uma significativa diminuição das exportações do café do Brasil para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam em crise, então não tinha como comprar esse café nosso. Foi onde o governo federal entrou com aquela intervenção comprando o excedente. Beleza? Último tópico 8, e a gente mata aqui o nosso esquema. Pessoal, o governo Vargas, de 1930 e 45, foi dividido em 3 fases. Para fim de estudo, qual foi as fases do governo Vargas? Primeira fase, governo provisório, entrou para ficar um tempo, 1930 a 34. Governo constitucional, de 1939 a 1937. Governo ditatorial, chamado Estado Novo, de 1937 a 45. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e participe. Professor Antônio, em busca da história.